Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um número alarmante. A cada 4 minutos, um veículo é roubado ou furtado no estado de São Paulo. De janeiro a outubro, foram mais de 109 mil ocorrências. Boa parte dos veículos levados por criminosos alimenta o comércio ilegal de peças em desmanches clandestinos. No flagrante, mais um veículo que acaba de ser furtado durante a madrugada em São Paulo. Os criminosos se juntam para dar partida na moto. No mesmo local, os assaltantes ainda pegam outra moto e fogem. As duas estavam na garagem da casa do Alberto, que é motoboy. Ainda é difícil para ele ver essas imagens. Uma das motos é do sogro dele. A outra ele usava para trabalhar. Trabalhei no maior suor que você luta para conquistar e esses caras virem assim, levar num piscar de olhos, né? Neste outro flagrante, 2 assaltantes rendem o casal que chegava até o carro. Em segundos, os ladrões levam o veículo. Aqui, criminosos usam a violência contra uma mulher para roubar o carro. Eles fogem e a motorista fica em choque no meio da rua. Segundo especialistas em segurança pública, ataques como esses tendem a aumentar nessa época do ano, principalmente por causa da grande movimentação para as compras de Natal. Só no estado de São Paulo, de janeiro a outubro, foram mais de 109 mil ocorrências. Isso representa 15 veículos por hora. 1 a cada 4 minutos vai para as mãos dos ladrões. Mais do que uma quantidade preocupante de roubos e furtos, esses números indicam, segundo especialistas, um esquema por trás dessas ocorrências. Os desmanches clandestinos que alimentam esse tipo de crime. As peças são vendidas, né, no mercado paralelo, muito mais barato do que uma peça original. E nisso, quem está adquirindo o final de linha lá, acho que teve uma maior vantagem. Só que ele não sabe como é que foi aquele delito. Como é que se deu? Se foi no furto, né, simplesmente o pessoal levou, ou se foi no roubo, até no latrocínio. Alguém morreu, né, por causa daquele veículo e para se transformar numa venda de peça ilegal. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que tem intensificado a fiscalização em desmanches e lojas de peças e que só este ano 748 criminosos foram presos. Depois de ter a casa invadida e a moto furtada, Alberto precisou alugar outra motocicleta para garantir o sustento da família. Porque ficar parado não dá, né? Tem as crianças, a família, né? As contas chegando, querendo ou não. Veja agora outros destaques do dia. Grupo terrorista desrespeita cessar-fogo e guerra é retomada na faixa de Gaza. Em Dubai, presidente Lula defende financiamento de países ricos para combater as mudanças climáticas. Mina de sal em Maceió não para de afundar e solo pode ceder a qualquer momento. Anvisa sugere manter proibida a venda de cigarro eletrônico no Brasil, mas aprova a abertura de consulta pública sobre o tema. Frentes parlamentares saem em defesa do parcelamento sem juros no cartão. Congresso dos Estados Unidos caça o mandato de deputado de origem brasileira. E na série especial, os efeitos negativos do clima para a pesca no Brasil. Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. Mais de 800 tiroteios foram registrados na zona oeste do Rio de Janeiro só este ano. Novas imagens mostram que os traficantes têm se especializado em táticas militares para enfrentar grupos rivais e a polícia. Vestidos com roupas escuras e armados com fuzis, passo a passo os homens avançam pela rua da comunidade. A ação coordenada lembra movimentos táticos praticados por forças de segurança. Mas quem aparece nas imagens são os traficantes. Já faz algum tempo que o tráfico de drogas, eles recrutam jovens que deixam o serviço militar, né, e trazem esses jovens para compor as suas fileiras, sendo soldados do tráfico de drogas e também passando técnicas militares para que esses traficantes possam exercer o domínio territorial armado dessas regiões. A cena aconteceu na Vila Aliança, na zona oeste do Rio.
Há 4 dias, o controle da comunidade é disputado entre traficantes de facções rivais. No meio do confronto, quem sofre são os moradores, que assistem de casa à escalada da violência. Estourou a geladeira, o tiro. Onde foi parar? Parou no azulejo. Ontem, durante uma ação da Polícia Militar, criminosos reagiram e sequestraram 3 ônibus que ficaram atravessados nas ruas para impedir a entrada dos PMs. Barricadas também foram incendiadas. E quase 2.000 alunos de 10 escolas da região foram prejudicados. A rotina de violência na zona oeste do Rio assusta moradores e preocupa as autoridades. Só este ano, de janeiro a dezembro, mais de 800 tiroteios foram registrados, um aumento de quase 56% em relação ao mesmo período de 2022. Sem dúvida alguma, é a região mais perigosa do Rio. É uma região que está sempre em ebulição. Quando a gente conseguir estabilizar o crime organizado da Zona Oeste, a gente consegue diminuir os índices de violência e criminalidade em todo o Rio de Janeiro. Noticiário internacional: o conflito entre Israel e o Hamas foi retomado nesta sexta-feira. O governo israelense acusa o grupo terrorista de não respeitar o cessar-fogo. A pausa de 7 dias, que chegou a ser prorrogada por 2 vezes, permitiu a troca de reféns mantidos em Gaza por prisioneiros palestinos. Também facilitou a entrada de ajuda humanitária na região. Neste período, 105 reféns foram libertados. 137 pessoas ainda estão em poder de terroristas na faixa de Gaza. Até que nesta sexta-feira, o acordo não foi estendido. Israel acusa o grupo terrorista Hamas de atacar o país horas antes do fim da última trégua. O sistema de defesa Iron Dome, ou Domo de Ferro, interceptou foguetes sobre a região central de Israel. Mas em um kibbutz próximo à faixa de Gaza, um carro foi atingido. Israel respondeu com ataques no sul de Gaza. Mais de 200 alvos foram atingidos, como túneis e plataformas de lançamento de foguetes. As forças de defesa ainda lançaram folhetos pedindo para a população palestina deixar a zona de conflito. O Hamas só entende a força. Continuaremos e atacaremos até alcançarmos os objetivos de guerra, o fim do grupo terrorista Hamas e o regresso dos reféns às suas casas, disse Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel. Segundo o Qatar, que participa das negociações de paz, ainda há conversas para novas pausas no conflito. Israel diz que se o Hamas entregar uma nova lista de reféns para a libertação, os ataques serão interrompidos novamente. Nesta sexta-feira, um protesto na porta da Embaixada do Brasil pediu a liberdade de Michel Nissenbaum, o único brasileiro em poder do Hamas. Para saber como ele está, onde ele está, se ele está, porque na verdade não sabemos nada. Michel também tem nacionalidade israelense. Nascido em Niterói, tem 59 anos e mora em Israel desde os 11. A casa dele fica em Sderot, cidade a pouco mais de 2 quilômetros da faixa de Gaza. A localidade foi uma das atacadas pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Michel não é visto desde então. Dias depois, a família dele foi informada pelas autoridades israelenses de que o tablet e o celular do técnico em informática foram localizados em Gaza. Somente nesta semana, o governo do Brasil confirmou que Michel Nissenbaum está entre os reféns. Até então, ele era considerado desaparecido. Representantes da Embaixada do Brasil em Tel Aviv conversaram com os manifestantes, mas não atenderam à imprensa. No caso do Michel, nós estamos dando toda a prioridade que o caso demanda. O exército de Israel confirmou hoje a morte de 5 reféns que foram sequestrados pelos terroristas do Hamas. Segundo o comunicado, um comitê de especialistas determinou as mortes a partir de informações dos serviços de inteligência. Todos foram sequestrados no dia da invasão a Israel, em 7 de outubro. Os parentes já foram avisados. O corpo de um dos 5 reféns foi levado de volta para Israel numa operação militar. Mais de 1.200 pessoas morreram durante o ataque terrorista. O
presidente Lula disse hoje, na abertura da Conferência do Clima nas Nações Unidas, a COP28, que o mundo está farto de acordos não cumpridos e que o futuro da Amazônia depende da ação imediata dos países que emitem poluentes responsáveis pelas mudanças climáticas. Lula participou da tradicional foto de família com mais de 160 líderes mundiais. John Biden, presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping, líder chinês, não compareceram ao evento. No discurso, declarou que o mundo está cansado de acordos fechados, mas não cumpridos. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. No berço do maior produtor de combustíveis fósseis, Lula defendeu a transição energética. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Temos de fazê-lo de forma urgente e justa. Em seu segundo discurso do dia, Lula cobrou engajamento dos países desenvolvidos para a preservação da Amazônia. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia poderá atingir seu ponto de não retorno se outros países não fizerem sua parte. Um aumento da temperatura global poderá desencadear um processo irreversível de savanização da Amazônia. O setor de energia, indústria e transporte emite muito gás de efeito estufa. Temos que lidar com todas essas fontes. A fala de Lula vai em sentido oposto ao que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu no dia anterior em evento na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Segundo Silveira, o Brasil tem intenção de aderir ao grupo que trabalha para fortalecer os grandes produtores de petróleo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou amenizar as declarações de Silveira. Não conheço os termos do convite e penso que o Brasil terá até junho para responder. Agora, eu acredito que a indústria do petróleo é a primeira que tem que investir na descarbonização. Se possível, ampliar muito os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para a transição ecológica. Ela é uma das grandes responsáveis pelo problema que nós estamos enfrentando. Ao longo do dia, Lula teve uma série de reuniões bilaterais. Com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, Lula discutiu a importância de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Mais cedo, no discurso, o presidente brasileiro criticou a ONU, dizendo que, apesar dos esforços, a organização não é capaz de manter a paz, porque alguns de seus integrantes lucram com a guerra. Lula também se encontrou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, para pedir ajuda na libertação de um brasileiro de 59 anos que mora na faixa de Gaza e está em poder do grupo terrorista Hamas. O presidente se reuniu também com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Lula tenta fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia já no encontro da próxima cúpula no dia 7 de dezembro. A abertura da COP28 em Dubai foi marcada hoje por discursos contraditórios e pela ausência dos presidentes da China e dos Estados Unidos. O Sheikh Mohammed bin Zayed, presidente dos Emirados Árabes Unidos, revelou a criação de um novo fundo para ajudar países vulneráveis ao aquecimento global. O sultão Ahmed Al-Jaber afirmou que vão ser investidos o equivalente a mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais até 2030. Mas o presidente do evento desse ano também propôs que combustíveis fósseis não deixem de ser usados no futuro. Ele é diretor executivo da empresa petrolífera estatal dos Emirados. A declaração foi na contramão do que defende a ONU. Segundo o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, os países deveriam deixar de usar os recursos naturais não renováveis. Também repercutiu hoje a fala do rei Charles III.
O monarca britânico afirmou que as principais metas do Acordo de Paris estão longe de serem alcançadas e pediu que medidas significativas sejam tomadas contra o aquecimento global. O discurso chega depois do primeiro-ministro do Reino Unido anunciar a redução das metas para zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050. Hoje, Rishi Sunak destacou a criação do maior parque eólico do mundo, que vai ser construído em território britânico. Outra contradição numa conferência esvaziada foi a ausência dos presidentes da China e dos Estados Unidos. Os dois países que mais emitem gases poluentes do mundo só enviaram representantes. Aqui no Brasil, dezembro começou com chuvas por todo o país. Vamos conversar com a Salsi Lima, que traz os detalhes. Oi, Salsi, boa noite. Alerta de temporal por aí? Oi, Cris, boa noite para você, boa noite, Celso. Olha, o fim da primavera e o início de verão sempre são períodos com muitas tempestades na metade sul do país. Boa noite também a você, que nos acompanha. E assim como nos últimos meses, em dezembro, a maior quantidade de chuva será registrada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Agora, as imagens de satélite mostram poucas nuvens espalhadas pelo Brasil. Mas amanhã, uma forte frente fria avança pelo sul e aumenta a possibilidade de temporais nos 3 estados. É alto também o risco de enchentes e deslizamentos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Paraná e no Sudeste, chove forte, principalmente no período da tarde. No Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, apenas chuvas passageiras. Em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Porto Velho, a temperatura pode chegar aos 34 graus. Em Brasília, faz 28, máxima de 31 graus em Maceió. Em Fortaleza, 32 e 30 graus em Manaus. Em São Paulo, o fim de semana será de sol. A máxima para sábado é de 33 graus. No domingo, a temperatura continua elevada, mas a chuva aparece, máxima de 34 graus. Na segunda-feira, 32 e na terça-feira, 29 graus. O Tempo Delivery de hoje é para a Marisa, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Olá, Marisa, obrigada pelo carinho. Olha, no fim de semana, a chuva volta para o sul do Brasil e tem risco de temporais por aí, em Pelotas. Amanhã, máxima de 27 graus, no domingo faz 24 graus e na segunda-feira temos 25 graus por aí. Cris, Celso, boa noite. Valeu, Celso, bom fim de semana. Obrigada. Ok, Celso. Você vai ver a seguir: acusado de usar dinheiro de campanha ilegalmente, deputado filho de brasileiros é caçado pelo Congresso americano. Na série especial de hoje, como o excesso de chuvas no sul do Brasil está atrapalhando a produção de frutos do mar. O Congresso dos Estados Unidos cassou o mandato do deputado Jorge Santos. Ele é acusado de usar o dinheiro de campanha de maneira ilegal. O político americano, que é filho de brasileiros, alega ser vítima de bullying. Foram 311 votos a favor e 114 contra. Um resultado mais do que suficiente para encerrar o mandato do deputado republicano. De origem brasileira, Jorge Santos foi eleito por um pequeno distrito de Nova York. Ele estava havia 11 meses no cargo e tinha mandato previsto até o final do ano que vem, mas enfrentou uma avalanche de acusações sobre o mau uso do dinheiro de campanha. Há 2 semanas, um relatório da Comissão de Ética da Câmara revelou detalhes sobre os gastos do parlamentar. Mais de 40 mil dólares foram usados em tratamentos estéticos e até em sites de conteúdo adulto. O deputado também foi acusado de roubo com uso indevido de cartões de crédito de apoiadores da campanha, além de criar documentos falsos sobre a própria carreira. Jorge Santos é o 6º deputado a ser expulso na história da Câmara aqui dos Estados Unidos. Jorge Santos argumenta que é vítima de bullying. O agora ex-deputado deixou a Câmara sem dar declarações. Um tribunal federal dos Estados Unidos negou o pedido de imunidade do ex-presidente Donald Trump. Com a decisão, ele pode ser responsabilizado em ações civis por conta da invasão do Capitólio em janeiro de 2021. A defesa de Trump alegou que, por ser presidente na época, ele teria imunidade nos processos judiciais. Donald Trump é acusado de conspiração
para anular os resultados das eleições de 2020. O ex-presidente nega. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu um destaque e suspendeu o julgamento em plenário virtual de um recurso do INSS sobre a revisão da vida toda. O julgamento agora vai ser levado ao plenário físico da Suprema Corte. A data ainda não foi definida. O INSS quer considerar somente as contribuições a partir de 1994, quando foi criado o Plano Real. Mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça considerou válida a revisão da vida toda. A medida permite que os trabalhadores utilizem todas as contribuições previdenciárias para o cálculo da aposentadoria. Veja a seguir, rachaduras em superfície aumentam a preocupação com a mina de sal, que corre o risco de desabar em Maceió. Frentes parlamentares do empreendedorismo e da agropecuária anunciam apoio ao movimento que defende compras parceladas no cartão. A Anvisa sugere manter a proibição de cigarro eletrônico no país, mas vai abrir consulta pública sobre o tema. A Polícia Federal e o IBAMA resgataram 30 aves de um cativeiro clandestino no Rio de Janeiro. Os animais tinham sinais de maus tratos e eram mantidos em locais inadequados. Um biólogo foi preso em flagrante. Aves de diferentes espécies, como araras, eram mantidas em condições precárias. Nesta sala, tucanos viviam presos em gaiolas apertadas. Ao todo, 30 animais foram resgatados no cativeiro clandestino, na zona norte do Rio de Janeiro. O homem responsável pelo local onde os animais foram apreendidos é um biólogo de 39 anos. Para tentar escapar da fiscalização, ele chegou a apresentar licenças falsificadas das aves, mas acabou preso em flagrante por uso de documento falso, maus tratos e por manter em cativeiro animais silvestres sem a devida autorização. O biólogo também vai responder pelo crime de receptação. É muito bom que a gente faça esse alerta que os compradores desses animais ilícitos também praticam crime. Dados apontam que 38 milhões de animais silvestres são retirados da natureza todos os anos no Brasil. De cada 10 bichos traficados, apenas um sobrevive. A maioria morre na captura ou no transporte. As aves resgatadas na operação de hoje foram levadas para um centro de reabilitação. A Polícia Federal tenta identificar outras pessoas ligadas ao biólogo preso. As investigações ainda vão prosseguir, porque, em geral, existe uma rede que se dedica ao tráfico de animais silvestres. A mina que corre o risco de desabar em Maceió já cedeu quase 1,5 metro. Além disso, surgiram rachaduras na superfície da estrutura, aumentando a preocupação de moradores e autoridades. O jornalismo da Record sobrevoou a superfície da caverna da Mina 18 na tarde de hoje. A estrutura está bastante danificada, cheia de fissuras, o que possibilita a entrada de água da Lagoa Mundaú. As rachaduras são um sinal de que a estrutura continua se deslocando, ou seja, não para de afundar. Na última medição, a mina tem cedido 62 centímetros por dia. No acumulado, já afundou 1,42 metros e pode desabar a qualquer momento. Responsável pela mina, a mineradora Braskem atuou na região até 2019, com a extração de salgema, produto usado na indústria química. Hoje, a empresa alertou para 2 cenários possíveis. O solo da mina pode se acomodar até uma estabilização ou ceder subitamente, o que pode causar um desastre. A empresa afirmou que toma as medidas cabíveis para minimizar os impactos. Hoje, o governo federal reconheceu o decreto de emergência na capital alagoana, o que facilita o acesso a recursos federais para dar assistência à população. Nas redes sociais, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que tem acompanhado a situação e que técnicos monitoram a área afetada para garantir a segurança da população. De acordo com a Defesa Civil Nacional, entre os dias 19 e 24 de novembro,
foram registrados mais de 1.000 abalos sísmicos na região. Por precaução, a Justiça Federal renovou a determinação que obriga a saída de moradores das áreas de risco. Os abrigos temporários já receberam pelo menos 25 famílias. A situação também impacta a vida de 200 pescadores desta região ribeirinha, já que a navegação está proibida por tempo indeterminado. Não pode entrar não dentro da lagoa não. Se botar os pés vai afundar e a gente fica como? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu abrir uma consulta pública para revisar a regra que proíbe os cigarros eletrônicos no Brasil. As discussões na Anvisa se estenderam por quase 9 horas. Por unanimidade, os diretores da agência decidiram abrir uma consulta pública para revisar ou não a regra que proíbe o cigarro eletrônico no país, em vigor desde 2009. A sociedade poderá se manifestar sobre o tema durante 60 dias. Depois vem a decisão final da Anvisa. Representantes do setor afirmaram que muitos países já regulamentaram o produto. Seguir esses exemplos pode proporcionar uma abordagem mais eficaz para proteger a saúde pública, desde que haja uma regulamentação adequada. A única forma de proteger a sociedade é criar regras claras de comercialização desses produtos, ao contrário da proibição, que tem se mostrado inefetiva. Entidades médicas se posicionaram contra a regulamentação. Esse produto causa dependência rápida e intensa, está cheio de outros elementos diferentes do cigarro convencional que a gente não conhece o impacto na saúde a médio e longo prazo. Apesar da proibição, cigarros eletrônicos são facilmente encontrados pelo país e vendidos sem controle. Todos os dispositivos são contrabandeados e não há garantias de qualidade e fabricação. Ainda assim, o número de usuários tem crescido. Já são mais de 2 milhões, de acordo com as empresas do setor. O tema também é debatido no Senado Federal, onde existe um projeto que pode liberar os produtos no país. A consulta pública, dependendo do que venha nela, da contribuição que venha, de um fato novo ou de alguma coisa, algum teor que seja considerado bastante relevante, até mesmo a orientação inicial de uma minuta pode ser alterada. Então, o caso não está decidido. O advogado Frederic Wassef afirmou à Polícia Federal que recomprou um relógio de luxo dado de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a pedido de Fábio Weingarten. O ex-secretário de Comunicação da Presidência da República nega. Frederic Wassef depôs por quase 2 horas à Polícia Federal. O ex-advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que já tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos e que teria recebido ligações e mensagens insistentes de Fábio Weingarten. Segundo Wassef, o ex-secretário de Comunicação da Presidência pediu a recompra de um Rolex de ouro branco. O relógio foi dado de presente por autoridades da Arábia Saudita ao então presidente Bolsonaro durante uma viagem oficial em 2019. A venda do item de luxo teria sido negociada no ano passado pelo então ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Segundo as investigações, Cid fazia parte de um esquema de vendas de joias e de outros bens recebidos pelo ex-presidente. As vendas são consideradas irregulares por envolver presentes estrangeiros que pertencem ao Estado brasileiro. Wassef teria feito pagamento de $49 mil, equivalente a R$240 mil, e o relógio, que estava em uma joalheria na Pensilvânia, teria retornado ao Brasil com um emissário de Weingarten. Segundo fontes ligadas à investigação, há provas de que o Wassef teria mentido no depoimento. Documentos do FBI, a Polícia Federal Americana, revelam que a negociação foi intermediada por Mauro Cid e que o pagamento em dinheiro foi feito por Wassef, diretamente na loja dos Estados Unidos. O conteúdo dos telefones do advogado apreendidos pela Polícia Federal Brasileira também comprovaria a negociação. O ex-secretário de Comunicação da Presidência afirmou que Frederic Wassef mentiu, que não tem nenhuma relação com os fatos e que jamais pediu para o advogado recomprar o relógio. Fábio Weingarten disse ainda que não foi citado nos depoimentos de Mauro Cid, do pai do tenente-coronel e de outros ex-assessores. E nem no depoimento do próprio ex-presidente Bolsonaro. A pessoas próximas, Bolsonaro tem se mostrado irritado com a postura de Wassef. O ex-presidente não respondeu aos questionamentos do Jornal da Record. A defesa de Mauro Cid também não se manifestou. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal abra um inquérito para apurar o suposto esquema de rachadinha envolvendo o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais.
As investigações começaram com a revelação de um áudio em que Janones supostamente pede parte do salário dos funcionários para pagar despesas de campanha. De acordo com os procuradores, é preciso esclarecer se houve a prática de rachadinha. Em nota, a assessoria de André Janones informou que analisa o processo para liberar os sigilos fiscal, bancário e telefônico do deputado. O presidente Javier Milei nomeou a ex-adversária Patrícia Bullrich como ministra da Segurança da Argentina. Patrícia Bullrich retorna ao cargo que já exerceu durante o governo do ex-presidente Maurício Macri. Ela ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais desse ano. No segundo turno, apoiou Javier Milei e foi essencial para a vitória do ultraliberal. Veja a seguir: FIFA ameaça suspender CBF caso o atual presidente seja afastado do cargo. Campeão da Libertadores, o Fluminense pode ficar de fora do Mundial de Clubes. Na série especial, como os extremos do clima têm atrapalhado a pesca no Brasil. As frentes parlamentares do empreendedorismo e da agropecuária anunciaram hoje a adesão ao movimento Parcelo Sim. A campanha foi criada para defender a manutenção do parcelamento sem juros no cartão de crédito. Sem o parcelamento, o varejo perderia 190 bilhões de reais em vendas, gerando um efeito dominó sobre os outros setores da economia. 9 em cada 10 varejistas usam o parcelamento sem juros para as vendas. A modalidade de pagamento movimenta cerca de R$1 trilhão por ano, o que corresponde a 10% de tudo que é produzido de bens e serviços no Brasil. Além disso, graças ao parcelamento, 115 milhões de brasileiros realizam sonhos, segundo o Instituto Locomotiva. Hoje, as frentes parlamentares do empreendedorismo e da agropecuária anunciaram adesão ao movimento Parcelo Sim, em defesa da manutenção do parcelamento sem juros nas compras feitas pelos brasileiros. Elas se juntam a outras 20 entidades e mais de 138 mil pessoas que já anunciaram apoio à iniciativa no abaixo-assinado. Qualquer coisa que facilite a esse empregador, a esse empreendedor, ele poder fazer sua venda, ele poder fazer seu negócio, eu tenho que apoiar. A discussão sobre possíveis mudanças partiu do Banco Central. O presidente da entidade, Roberto Campos Neto, defende que a redução no número de parcelas poderia diminuir a inadimplência dos consumidores que entram no chamado rotativo do cartão. O Banco Central tem até o final do ano para apresentar uma proposta ao Congresso para reduzir o rotativo do cartão. Já o setor de varejo afirma que estabelecer um limite ao parcelado levaria 42% dos brasileiros a cortar os gastos pela metade. E, segundo o Sebrae, o cartão de crédito também é usado por 39% dos donos de pequenos negócios como modalidade de financiamento. No JR Entrevista, o presidente da Associação de Bares e Restaurantes destacou a importância da modalidade como forma de acesso ao crédito. É uma preferência do brasileiro de comprar e de vender com esse meio de pagamento. Nós sabemos que uma parcela de mais de 30% dos brasileiros não teriam acesso ao crédito se buscassem nos bancos, portanto, eles sairiam do mercado de consumo. Então, é uma situação muito grave e a gente acredita que o governo estará conosco. A FIFA notificou a Confederação Brasileira de Futebol e informou que a CBF pode ser suspensa. A medida pode ser adotada se o atual presidente da entidade for afastado do cargo. O aviso acontece depois de denúncias de que 2 ex-presidentes da CBF estariam agindo para tirar Edinaldo Rodrigues do cargo. O Fluminense, campeão da Libertadores, corre o risco de ficar de fora do Mundial de Clubes. A entidade máxima do futebol mira a atuação de 2 cartolas ex-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero. Os 2 estariam agindo para tirar poder do atual presidente, Edinaldo Rodrigues. Em 2019, Teixeira foi banido do futebol para sempre pela FIFA por corrupção.
Já Del Nero foi afastado pelo mesmo motivo por 20 anos, até 2037. Teixeira e Del Nero apoiam o ex-vice-presidente da CBF, Gustavo Feijó, para ocupar o cargo mais importante da confederação. Os dois ex-presidentes estariam tentando interferir na entidade por meio de ações na justiça, que pedem a anulação das últimas eleições em 2022, quando Feijó perdeu para Edinaldo Rodrigues. Eu acredito que essa notificação terá força de impedir essas movimentações de bastidores, até porque, se houver uma deposição do presidente da CBF, essa deposição ela vai se dar através dos caminhos estatutários pertinentes. Não acredito que uma pessoa de fora vai ter o poder de retirar o presidente da CBF à força, até porque nós vivemos aqui no Brasil sob um Estado democrático de direito. Todos os envolvidos foram procurados. Os advogados de Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero não responderam à nossa solicitação. A CBF informou que não comenta processos que estão tramitando na Justiça. E isso inclui o presidente Edinaldo Rodrigues. A defesa de Gustavo Feijó disse que vai esperar o andamento do processo. Feijó usou as redes sociais para falar do assunto. Eu não tenho nenhum tipo de coloio, nem com o Ricardo, nem com o Marco Polo Del Nero. Outra consequência, caso a CBF seja de fato suspensa pela FIFA, afetaria o Fluminense. O time carioca foi campeão da Libertadores pela primeira vez este ano, mas poderia ser expulso do Mundial de Clubes na Arábia Saudita, que começa nesse mês. Não admito essa possibilidade. Fora de cogitação. Fora de cogitação. Eu apoio o Fluminense participar do Mundial, porque trabalhou, os jogadores fizeram por onde para conquistar o título da Libertadores, então não tem por que não participar do título mundial. Mais de 1.200 pessoas com deficiência intelectual e autismo são atendidas de graça na Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, a ABADES. Na instituição, crianças, jovens e adultos passam por tratamento com médicos e psicólogos. Um trabalho inspirador que traz mais qualidade de vida para os pacientes. De mão dada com a mãe, Arthur, de 4 anos, chega para mais um dia de atividades. Há 2 anos, Mariana buscou ajuda para entender as mudanças no comportamento do filho. Ele parou de dar tchau, ele parou de mandar beijo, ele começou a ficar uma criança mais quieta. Foi na ABADES, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, que Mariana encontrou a resposta. Arthur é autista. Logo após o diagnóstico, o menino começou a ser acompanhado por uma psicóloga da instituição e a evolução foi rápida. O Arthur parou de ser aquela criança quietinha, já começou a interagir mais, começou a brincar. Depois de 1 ano cheio de conquistas com o acompanhamento psicológico, o Arthur deu mais um passo no tratamento. Ele passou a frequentar o GIFA, grupo interdisciplinar que trabalha o paciente em conjunto com a família. Aquele menino que não interagia, não fazia contato visual e não queria sair do colo da mãe, deu lugar a uma criança feliz que adora brincar. A ABADES é uma instituição sem fins lucrativos que atende hoje 1.200 pacientes com autismo e deficiência intelectual. São crianças, jovens e adultos em tratamento com profissionais de diversas áreas neste complexo na Zona Norte de São Paulo. Por isso que a campanha para nós é tão importante, porque é uma oportunidade da gente disseminar o conhecimento, levar esperança. Essas doações são muito importantes para ajudar na manutenção desse trabalho. Trabalho que já mudou a vida do Pietro, de 5 anos. O menino autista que mal conseguia ficar em pé sem cair e pouco interagia, hoje brinca como qualquer criança da idade dele e sorri feliz ao lado da irmã. Foi trabalhando essa parte de equilíbrio com ele. Cavalo a gente consegue trabalhar bastante a postura, o fortalecimento muscular, né? E a prancha de equilíbrio. E aí ele foi desenvolvendo e hoje ele está ótimo, né? Eu não tenho nem palavras para explicar o quão grata que eu sou, quão feliz eu sou de ver ele assim.
Você viu na reportagem a importância que a Abades tem na vida do Arthur e do Pietro. E agora eu te convido a abraçar uma causa junto comigo, a causa da Abades. Veja como participar. Eu te convido a se juntar a essa causa através da sua doação para que esse apoio possa continuar. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 0740 para doar R$ 40. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe@abades.org.br. A sua doação vai direto para a instituição. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Seca extrema no norte e chuva intensa no sul. Nos últimos anos, o aquecimento global agravou os efeitos do El Niño no clima, a tal ponto do fenômeno já ser chamado pelos especialistas de Super El Niño. Na reportagem de hoje da série especial, você vai ver como as variações climáticas prejudicam a pesca no Brasil. As previsões para o ano que vem são ainda mais preocupantes. A paisagem, nem de longe, lembra a dos rios que banham o Amazonas. Essas pedras aqui, elas ficam abaixo do normal. Os barcos pequenos batem nelas, né? Seu Isaías conhece bem as águas dos rios de Manaus. O pescador nunca viu uma seca tão extrema. Ficou mais longe, né? Por onde a gente passa para buscar os peixes. A estiagem mudou a vida dos pescadores do norte do país. No entorno da região metropolitana, que não se conseguiu os pescadores exercer sua atividade, em razão dos igarapés secarem muito, não ter o acesso da navegabilidade das embarcações de pesca. É a pior seca dos últimos 40 anos e a estiagem prolongada tem relação direta com o El Niño. O El Niño que está previsto é o chamado Super El Niño. Nunca houve uma perspectiva de um El Niño tão forte. O El Niño é um fenômeno natural, caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico. Ele altera a distribuição de umidade e calor no planeta, principalmente na zona tropical. Por isso, o fenômeno interfere diretamente na pesca, porque os peixes procuram por águas mais frias. Há um aquecimento desse ambiente e, com isso, uma mudança na estrutura do hábitat dessas espécies, né? Fazendo com que espécies que tinham uma preferência por águas mais frias passem a se deslocar para regiões mais frias. Quando você tem seca na Amazônia e seca no Nordeste, você diminui também a produção e a produtividade. Nós estamos vendo mortalidades enormes de peixe na Amazônia e certamente isso também terá no Nordeste no ano que vem. Estima-se que o cultivo de peixe na região norte do Brasil seja 60% a 70% menor que nos anos anteriores, um impacto direto na vida de seu Isaías. Nós vivia da pesca, agora nós não podemos mais pescar. Se no norte o problema é a falta de chuva, no sul o excesso dela causa prejuízos. Em Santa Catarina, choveu muito acima da média neste ano. Isso afetou a produção de mariscos. O estado concentra 90% da produção nacional e os produtores acumulam perdas. Os mexilhões são cultivados embaixo dessas boias, nas chamadas fazendas aquáticas, que ficam em baías. A chuvarada deixa os rios muito cheios e, com isso, eles despejam mais água doce que o normal no mar. Isso afeta a salinidade, o que prejudica o cultivo. O marisco, ele é um elemento filtrante, então ele usa a água do mar para se alimentar e ele acaba abrindo. E quando tem muita água doce em volta, ele ao abrir para respirar, ele acaba morrendo. Nas cordas de cultivo é possível perceber bem os efeitos do excesso de chuvas no sul do Brasil. O ideal é que elas estejam assim, bem cheias, mas essas falhas indicam que os animais que aqui estavam tiveram contato com a água doce
e acabaram morrendo. Só nessa propriedade as perdas já chegam a 65%. Provavelmente vai afetar na qualidade do produto, que não vai ficar 100%, como o palhoça sempre teve boa qualidade, e na falta dele com o preço subindo. O El Niño é agravado pelo aquecimento global. O pesquisador alerta que é preciso atenção às mudanças climáticas. Hoje é irrefutável já discutir os efeitos das mudanças climáticas. Hoje as evidências são nítidas, claras, né, do processo de alteração do clima e resposta dessas alterações. Quem vive do que colhe do mar, olha para o céu com preocupação. Dá um desânimo, né? Porque às vezes o trabalho de meses foi perdido, mas a gente tem que continuar. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jezabel. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem A Fazenda. Não perca. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, bom final de semana para você.